E aí, galera, maravilha da natureza, como é que vocês estão? Espero que você esteja bem aí no seu reduto de estudos, preparando-se para mais uma aula sobre eletrodinâmica. Galera, eletrodinâmica, o estudo da eletricidade. Hoje nós vamos conversar rapidamente, essa aula é bem rápida, sobre essa configuração chamada de ponte de Wheatstone. Essa ponte de Wheatstone, pessoal, ela é um arranjo de resistores ou de resistores e fios que nos dá a condição de determinar a resistência elétrica de um resistor desconhecido. Como que a gente faz essa ponte de Wheatstone? Uma forma muito corriqueira de aparecer nos livros é essa em forma de losango. Não necessariamente precisa estar dessa forma de losango, tá? Mas o lance aparece muitas vezes assim. Então aqui a gente tem o gerador, lembra dele? O gerador, força eletromotriz, resistência interna. A corrente total se forma e aqui a gente tem um nó. O nó é onde pode dividir ou somar correntes elétricas. Essa corrente é dividida entre I1 e I2. Aqui a gente tem um resistor, na verdade isso é um reostato, que é um resistor que nós conseguimos variar a resistência elétrica. Esse é um outro resistor que eu coloquei ali, também conhecido. Esse R3, também conhecido. E esse é o R4, que é o desconhecido que a gente quer determinar. Entre os pontos C de cachorro e D de dado, a gente vai colocar um galvanômetro. O galvanômetro é como se fosse um amperímetro bem sensível. A gente manipula essa resistência elétrica até que a corrente elétrica no galvanômetro se anule. Aí a gente vai ter a ponte equilibrada, tá? Equilibrada. Esse galvanômetro, esse amperímetro supersensível, quando ele mede a corrente elétrica nula, a gente tem a ponte equilibrada. Isso quer dizer que não existe diferença de potencial entre os pontos C de cachorro e D de Dunha. Isso daqui faz com que a corrente elétrica I1 continue fluindo e passe pelo R4. Essa I1 e essa I1' passam a ser a mesma quando o galvanômetro, quando a ponte está equilibrada. A mesma coisa acontece aqui, ó. O I2 e o I2' são iguais quando a ponte está equilibrada. Se ela não está equilibrada, se a manipulação desse reostato não chega na ponte equilibrada, nós não teríamos a configuração em que I1 e I1' fossem iguais e I2 e I2' fossem iguais. A nossa intenção é chegar na ponte equilibrada. Manipulando o valor dessa resistência, a corrente elétrica aqui é nula. Se nós colocássemos uma lâmpada aqui, ela não ia acender, simplesmente ia ficar apagada. Se a gente pega no ponto C e D com as mãos, nós não vamos medir diferença de potencial. Se você coloca um voltímetro nos pontos C e D, a diferença de potencial medida vai ser nula. Então aí a gente tem a ponte equilibrada. E tem como demonstrar, mas eu não vou fazer aqui, tá? Que estando a ponte equilibrada, o produto da resistência R1 pela resistência R3 é igual ao produto da resistência R2 vezes a resistência R4. Aliás, isso é uma consequência da ponte equilibrada. E se você observar um circuito e quiser tentar perceber se ele é uma ponte de Wheatstone equilibrada, você faz essa multiplicação. Se der igual, é que a ponte está equilibrada e aqui a corrente elétrica no galvanômetro é nula. Então essa é a ponte de Wheatstone. A gente pode configurar essa ponte de Wheatstone de uma outra maneira também. Olha que louco, essa é a ponte de fio. Qual é a diferença? A ideia é a mesma. Fazer a situação equilibrada onde esse galvanômetro não meça a corrente elétrica.
Aqui a gente tem uma resistência R1 e aqui a R4 desconhecida. R2, galera, vai ser a resistência desse pedacinho de fio L2. E o R3 vai ser a resistência desse pedacinho de fio L3. Lá das aulas de leis de Ohm, você vai lembrar que na segunda lei de Ohm, a resistência de um fio é ρ, que é a resistividade, L, que é o comprimento dividido pela área da bitola. Como o fio é o mesmo e a bitola é a mesma, a resistência vai depender diretamente do comprimento do fio. Então eu posso escrever a equação quando a ponte é equilibrada assim, ó, R1 vezes o L3, certo? É igual ao R4 vezes o L2. Niki, o L2 e o L3 é o comprimento do fio. A gente arrasta esse cursorzinho para lá e para cá até que esse galvanômetro indique a corrente nula. Pronto, a gente tem a ponte equilibrada e pode fazer essa multiplicação aqui, beleza? Então essa é a ponte de Wheatstone. É uma configuração que permite nos determinar a resistência desconhecida, manipulando um valor de resistência daqui até equilibrar a ponte, chegando na corrente elétrica nula entre os pontos C e D. Beleza? Então é isso daí. Muito obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima, amiguinho. Valeu! Aí.